Bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né, para nossa live, né? A gente vai trazer a palavra agora, né? E eu espero que você esteja confortável aí na sua casa, né? E para ouvir a palavra de Deus, né? Prepare seu coração, né? Nós estamos ministrando sobre unção dobrada, né? Então, esse ano a gente está falando sobre unção dobrada e nesse mês especificamente, a gente está falando sobre unção dobrada da palavra de Deus, né? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos agora para a gente orar, para que a palavra de Deus penetre no seu coração, amém? Deus amado, eu agradeço por cada um que está aqui nos ouvindo e nos vendo. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque nós estamos em comunhão e o Senhor permite que a gente esteja em espírito, em comunhão. E eu peço que o Senhor esteja tocando o coração e a mente de cada um, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, e que a Tua palavra nesse dia dê muito fruto, Senhor, na vida de cada um de nós. Pai, nós abrimos os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, para que o Senhor fale através de nós, fale através da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, então. O título da mensagem de hoje é Porção Dobrada da Palavra de Deus, né? Mas você põe um tracinho aí, a nossa atitude. Na verdade, eu vou falar sobre a nossa atitude em relação à Palavra de Deus, né? E nós estamos estudando, né, Eliseu, né, que Eliseu recebeu unção dobrada, né? E aí eu pensei, né, como que nós vamos falar da Palavra de Deus falando sobre Eliseu, né? E aí, né, conversando com o pastor Sérgio, nós dois conversando a respeito, né, aí me veio o trecho do cerco de Samaria, nós já vamos falar sobre ele, né, mas é interessante você pensar que Eliseu, né, é um profeta, né, e quando a gente fala sobre unção dobrada, não é que a gente está dizendo que a unção dobrada, que são milagres dobrados apenas, se você acha que contar vai dar o dobro, mas é uma unção sobre o ministério dele, é uma unção dobrada que foi dada a ele, né, sobre o ministério dele. E o ministério dele é um ministério profético, né? Eliseu, assim como Elias, né, eles eram profetas, né, profetas do Senhor. E profetas do Senhor, né, quando a gente pensa em milagres, né, eles até, né, ministram e fazem milagres, mas muitas vezes o milagre é fruto da profecia, aquilo ia acontecer e eles profetizaram a respeito daquilo, né? Mas uma coisa importante, né, do profeta, uma característica do profeta, é que ele é a voz de Deus, ele é a boca de Deus, né? Então, quando Deus queria falar, ali no Velho Testamento, quando Deus queria falar, né, com o povo, ele falava através dos profetas. Então, o profeta era a voz de Deus. Então, como nós gostaríamos de compartilhar sobre unção dobrada da palavra de Deus, nós vamos utilizar, né, o profeta. O profeta era a boca de Deus e ele proferia a palavra de Deus, né? Então, isso é uma introdução para a gente entrar no texto, né? E eu tinha pensado nesse texto, quando eu pensei nessa pregação, né, eu pensei logo no cerco de Samaria, mas eu nem sabia o que estava escrito lá, né? Quer dizer, eu sabia a história, mas não sabia exatamente, então eu fui buscar na Bíblia, né? E é interessante que ele começa falando sobre a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Você está abrindo aí a Bíblia, e aí eu não vou ficar colocando muitos versículos hoje, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, seja no celular, onde você tiver a Bíblia aí, abre ela e deixa em 2 Reis 7, nesse trecho, tá? Nesse capítulo. Porque nós vamos falar sobre esse capítulo, né? Então, se você abriu aí, está dizendo assim, ele diz assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Olha só que interessante, né? Eu tinha pensado nesse texto, mas eu falei, onde será que está dizendo explicitamente sobre a palavra de Deus? Ele já começa dizendo, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo o braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?
Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então isso está em 2 Reis, capítulo 7, de 1 a 2. Né? Então essa história, né, é um momento do povo de Israel em que eles estavam cercados. Então Samaria era uma cidade murada, né? Então uma cidade murada tem uma vantagem de ser praticamente impenetrável, porque os muros e as pessoas que ficam em cima dos muros ali protegem a cidade. Porém, existia uma tática de guerra, né, uma estratégia de guerra naquela época, que era cercar as cidades muradas. Então, se você tinha muitos suprimentos, se você tinha muitos homens, o que você fazia? Você queria entrar naquela cidade, você queria conquistar aquela cidade, e você cercava a cidade. Né? Então, Samaria, nesse momento em que Eliseu disse isso, ela estava cercada, havia já muitos meses cercada pelo inimigo. Né? Tinha um inimigo lá fora e eles estavam cercados pelo inimigo. E o inimigo estava fazendo o quê? Esperando eles morrerem de fome. Porque numa cidade murada, cercada, não dá para você sair. Ah, vou sair para cultivar minha horta, vou sair para ir no shopping, vou sair sei lá, vou passear. Não tem como. Você tem que ficar lá dentro, porque você saiu, o inimigo te pega lá fora. Né? Então não tinha como sair. Então os suprimentos deles eram os suprimentos que estavam na cidade. Água, comida, basicamente isso. Tava tudo ali dentro. Então se você fica meses preso, né? Eu acho que vocês estão com essa experiência atualmente, né? Se você fica meses preso, a comida começa a acabar. E basicamente o maior problema deles ali era a comida. Se a gente lê o capítulo anterior, fala que eles já tinham comido a maioria dos cavalos, né, da cidade, tinha poucos cavalos. Eles estavam comendo cocô de pombo, né? Eles estavam vendendo aquilo por muito dinheiro, inclusive. Eles estavam disputando os filhos dos outros para matar e comer. Tamanha era a fome que eles estavam passando. Né? E eles estavam lá numa situação muito difícil, imagina. E aí Eliseu chega e fala assim, olha, amanhã essas horas, né, ele traz uma palavra de Deus, uma profecia de Deus. Amanhã essas horas a comida vai ficar baratinha. Basicamente é isso que ele está falando. A comida vai ficar barata. Ora, se a comida vai ficar barata, é que alguma coisa aconteceu. A comida veio de algum lugar. Provavelmente os inimigos foram embora. Não sei. Naquele momento não se sabia o que ia acontecer. Só tinha uma palavra. Que a comida ia ficar mais barata. Né? Era isso que Eliseu disse. Era essa a palavra de Deus. Agora, né, né, todos nós, né, pensarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Né? A mensagem hoje é qual é a minha atitude frente à palavra de Deus. Né? E nós vamos ver a atitude, né, que nós deveríamos ter frente à palavra de Deus. Nos dias de hoje, a palavra de Deus é a Bíblia. Né? O retrato da palavra de Deus hoje, a palavra de Deus é a Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia, essa é a palavra de Deus. Né? E Eliseu, a primeira coisa que ele fala é: ouçam a palavra de Deus. E ouvir aqui vai compreender três coisas. Três coisas que nós precisamos entender, que são atitudes que nós temos que ter em relação à palavra de Deus. A primeira delas é: ouçam. A gente precisa ouvir. Ouvir é ouvir mesmo, ou ler a palavra de Deus, né? A gente precisa estar exposto à palavra de Deus, à Bíblia. Muitos de nós temos a Bíblia, né? E a gente passa o dia inteiro, vê a Bíblia no celular, né? Olha para ela, mas a gente não abre e lê, né? Isso é essencial. A gente precisa ouvir a palavra de Deus todos os dias. Então, a primeira coisa é a gente se expor à palavra de Deus. Quando ele fala ouça a palavra de Deus, se exponha à palavra de Deus. Se exponha lendo e ouvindo. Né? Você pode ler, você pode ouvir, como você preferir. Né? Em seguida, né, e ouvir compreende também entender. Quando você lê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, você precisa entender o que você leu. Né? Então, você lá pegou a Bíblia, leu a Bíblia. Então, você começa a ler o texto e você não entende, o que você precisa fazer? Básico, né? Procura um dicionário. Ou pergunta para alguém. Né? Ou às vezes você entendeu o que está escrito, mas você fala assim, mas qual a relação disso com a minha vida? Sabe o que você tem que fazer? Vai orar.
Eu vou orar, né? Vamos lá, Senhor, o que o Senhor quer falar a respeito disso, né? Bíblia, leitura e oração andam juntos, né? Então, quando ele diz, ouçam a palavra de Deus, ouçam e entendam. E Eliseu, ele falou a palavra, e ele falou uma palavra que ele não falou claramente, amanhã vai ter comida. Ele falou, olha, amanhã a comida vai ser vendida a tal preço. E eles, o que eles tinham que fazer? Comparar o preço que amanhã ia ser vendido e o preço que estava sendo vendido anteriormente. Eles iam ver que era muito mais barato. Se é muito mais barato, é que vai ter mais comida, entende? Então, eles entenderam a palavra de Deus, né? O oficial que respondeu a ele já tinha entendido, já ele ouviu e ele entendeu a palavra de Deus, né? E em seguida, então, quando ele diz ouça a palavra de Deus, são três coisas: ouça, entenda e creia. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é a verdade. Então, se tem uma coisa que você precisa entender, está escrito em João capítulo 17, é facinho de lembrar, João 17 diz, santifica-os na verdade, Jesus está orando, tá? Jesus está orando e ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse isso, Jesus orou isso ao Pai, ele falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos e nós cremos que ela é a verdade. Não adianta na vida cristã eu ler a Bíblia e não acreditar que aquilo é verdade. Então, é muito simples, eu sei, mas às vezes nós titubeamos, a gente fica pensando, mas espera aí, será que é isso mesmo que está sendo dito? É isso mesmo, ela é a verdade. Nós podemos tomar a verdade da Bíblia como uma verdade absoluta. Ela é a própria verdade. Jesus, ele é a palavra de Deus também, e ele é a verdade. Então nós precisamos crer nisso, que ao ouvir a palavra de Deus, então eu li, entendi, eu preciso crer. Afinal, nós nos tornamos cristãos crendo na palavra de Deus. Né? Quando nós ouvimos, né, que Jesus veio ao mundo e ele entregou a sua vida, isso é a Bíblia, e pelos nossos pecados, né, e ele nos trouxe a salvação, e nós cremos nisso, nós estamos crendo na verdade, na Bíblia. Amém? Então, a palavra de Deus, qual é a nossa atitude diante da palavra de Deus? Ouvir, se expor a ela, entender. É a nossa responsabilidade entender. Se você não entende, você tem que buscar. E a nossa responsabilidade é crer. Se eu não creio, não adianta nada, né? Eu queria dar um exemplo para vocês, né? Eu estava um dia, né? Eu não lembro quanto tempo faz, mas eu estava orando, né? Eu estava orando, eu procuro orar, ler a Bíblia todos os dias. Eu estava no meu momento de oração. E eu estava orando, acho que pelos meus filhos. Eu não tenho pela minha família, pelos meus filhos. E a minha oração era, e naquele momento, quando eu estava orando, eu senti assim, ora pelos seus filhos, para Deus guardar os seus filhos, né? E eu comecei a orar, Senhor, e eu vi como os meus filhos dentro de uma fortaleza, de um castelo, de uma fortaleza, né? E eu comecei a orar, Deus, protege o Daniel, protege a Esther, protege a Grace, protege a nossa família, coloca-nos protegidos, porque às vezes a gente vive tantas lutas e tantas batalhas, e a gente, naquele momento a gente estava, eu não lembro a situação, mas a gente estava precisando da proteção de Deus, da proteção do Senhor. E eu orei isso, né? Eu me senti assim, senti que eu devia orar como se a gente estivesse protegido num castelo, e Deus estivesse guardando a gente ali, né? E orei isso, né? Em seguida, eu terminei a oração e aí eu fui ler. Então eu costumo seguir um plano de oração anual. E eu estava orando, nem sei se eu estava atrasado ou não naquele plano, sei lá, eu sei que eu peguei e orei. E um dos capítulos que eu estava orando era Salmo 94. E no Salmo 94 dizia assim, então presta atenção que eu vou dar um exemplo do que é você ouvir, entender e crer. Okay? Então, eu tinha me exposto à palavra, eu estava lendo o Salmo 94. Quando eu li Salmo 94, ali no meio do Salmo estava falando que o Senhor é o meu baluarte. E aí eu fiquei, eu não lembrava, eu não sabia o que era baluarte. O que é baluarte? Meu Deus, o que é baluarte, né? E aí eu tenho tipo um tablet, né, que chama Kindle, e é muito fácil, eu clico em cima da palavra e o dicionário abre e ele mostra o significado. Para mim foi muito simples, né? E aí eu vi lá que baluarte é um lugar totalmente seguro. Olha só que interessante. Eu tinha acabado de orar, né? E aí de repente eu leio que o Senhor é o meu
baluarte, um lugar totalmente seguro, aquela imagem que eu tinha visto na oração. Olha só, eu li, eu tive que entender, entendi, e só depois que eu entendi, eu pude crer, porque eu entendi o que Deus estava querendo dizer. E aqui a ligação da oração com a palavra de Deus proporcionou um poder muito grande. Eu criei, eu falei, nossa, é isso mesmo. É como se Deus me falasse assim, olha, eu ouvi a tua oração e eu vou fazer isso. Eles estão no lugar totalmente seguros, né? E eu fiquei mais tranquilo. Então, você percebe, a nossa atitude diante da palavra de Deus muda as situações. Amém? Então, isso é muito interessante, foi uma das coisas que eu vivi e eu queria compartilhar com vocês. Agora vamos olhar para o oficial que estava lá ouvindo a palavra de Deus. Né? Nós lemos no trecho que o oficial ele ouviu a palavra de Deus, ele entendeu que ia ter mais comida, e aí o que ele fez? Ele não creu. Ele disse, mas mesmo que Deus abrisse as comportas do céu, como que isso ia acontecer? Ele não acreditou na palavra. E aí ele não acreditou na palavra, ele morreu, inclusive. Né? Eliseu ele falou, você vai morrer, filho, porque você não acreditou, você não creu, você não acreditou na verdade. E eu queria deixar uma frase para você. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós temos vida. Grava isso. Isso não está na Bíblia, isso é o que eu peguei, isso é conclusão minha. Né? Que quando nós cremos na palavra de Deus, nós temos vida. Porque aquele oficial, ele morreu porque ele não acreditou na palavra de Deus. A própria palavra, ela é viva. Se ela é viva, ela vivifica os nossos corações quando nós lemos. Essa é a importância da palavra, sabe? Eu falo com muita paixão da palavra de Deus, porque eu amo a palavra de Deus. Para mim, eu ficaria horas falando sobre ela. Porque assim, desde muito tempo atrás, sabe? Eu procuro viver a palavra de Deus, eu procuro, né, usar ela na minha vida, né? E ela é muito viva, ela é muito eficaz, como diz lá em Hebreus, né? Agora, tudo bem, essa é a nossa atitude, eu não vou parar por aqui, tem mais coisas que a gente tem para fazer em relação à nossa atitude, em relação à palavra de Deus, né? Mas Eliseu, ele falou, olha, eu ouço a palavra de Deus, ele disse que estava acontecendo. Então, tem um conteúdo. A palavra de Deus sempre vem com um conteúdo. E eu queria pegar esse conteúdo e usar para as nossas vidas nesse momento. Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vem carregada de um conteúdo. E aquele conteúdo, ela serve para o momento em que estamos vivendo. Essa palavra que nós lemos, ela serve para o momento que estamos vivendo. Porque, afinal, nós estamos meio que em casa, né? Você não dá para ficar saindo normalmente, porque tem uma ameaça, um inimigo invisível lá fora, não é? Tem um vírus lá fora, né? E a gente está meio que vivendo um tempo assim, né? E nesses dias, né? A gente tem tido fome, porque a gente não está podendo ir muito na igreja. Algumas igrejas estão abrindo agora, nós não abrimos, e a gente não está podendo ir para a igreja. Então a gente está tendo que se alimentar da palavra de Deus pelas lives, na nossa vida de oração teve que crescer, né? Então há uma fome da palavra de Deus. Eu queria ler com vocês Mateus 4,4. Né? Mateus 4,4 é o momento em que Jesus está sendo tentado pelo diabo. Ele está em jejum, presta atenção, ele está em jejum. Esse texto que nós lemos, Eliseu, ele fala especificamente de comida, que haveria comida, eles estavam passando fome. Então, nesse momento, Jesus intencionalmente estava fazendo um jejum. Ele estava há 40 dias de jejum, e o diabo começou a tentá-lo e dizer, é o seguinte, se você me adorar, tem aqui, eu tenho muita comida para você, eu vou te suprir. Né? Ele começou a prometer um monte de coisa para ele. E ele estava enfraquecido pela fome, né? 40 dias de jejum. Né? E Jesus responde ao diabo, ele fala assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele pegou esse trecho lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, está escrito isso lá. Né? Então, Jesus proferiu essa palavra, porque a palavra é poderosa.
Mas o que ele está dizendo aqui? Que a palavra é o alimento. Que apesar dele sentir fome, nós temos um alimento precioso, que é a palavra de Deus. Eu não sei se vocês estão começando a entender. Eliseu, ele disse, olha, vocês vão ter comida, né? Vocês não vão mais passar fome. Mas agora Jesus está falando, mas não é essa comida de pão que você come por aí. Não, é o alimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Eu creio, sabe, que Deus tá agindo no nosso coração, sabe? Para que a gente se alimente mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é esse alimento, né? O profeta Amós, ele diz algo sobre a nossa geração. Em Amós capítulo 8, versículo 11, eu vou falando meio rápido aqui, porque eu não tenho muito tempo, tá? Mas Amós capítulo 8, versículo 11, diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Então, nós estamos vivendo esse momento. Um momento em que a fome, não é a fome de comida, é a fome de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos alimenta. Nós, em primeiro lugar, nós precisamos todos os dias nos alimentar dessa palavra, né? Porque depois dessa pandemia e durante essa pandemia, tem muitas almas, muitas pessoas que não conhecem Jesus, que estão padecendo por causa de fome. Não, porque às vezes tem até cesta básica que a gente distribui, mas não é essa fome. É a fome da palavra de Deus, é a fome da esperança da palavra, a fome do poder da palavra, algo que pode mudar e transformar a vida delas. E elas estão morrendo nas suas próprias casas, com desânimo, com depressão. Muitas pessoas elas estão assim, perdidas, não sabendo o que fazer. Uma crise tem se abatido sobre a terra. E o que vai livrar, o que vai alimentar as pessoas? É a palavra de Deus. Mas em primeiro lugar, ela tem que nos alimentar. Amém? Então, essa fome da palavra de Deus tem vindo nesses dias, sabe? Naquele momento de Eliseu, o povo estava pressionado por o inimigo. E hoje mesmo nós estamos pressionados pelo medo, né? Então essa pandemia, ela trouxe medo à população, medo às pessoas, até para você de repente, né? Então trouxe medo, às vezes a gente está cercado pelos problemas, pelo estresse, pelas doenças, né? Pelos próprios pensamentos, aqueles pensamentos que às vezes perseguem a gente, sabe? Pelos próprios pecados. Muitas vezes, né, nós estamos nessa situação, cercados, e aí a gente começa a passar fome, porque a gente se distancia do Senhor e da palavra dele. Mas hoje o Senhor, ele declara isso: ouçam. O profeta, como o profeta Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Vai vir comida e nós vamos poder nos alimentar. Se alimente da palavra de Deus. Ela está disponível. Ela está aí do seu lado, né? E eu queria continuar lendo, né? Segundo Reis, você está aí aberto em Segundo Reis, capítulo 7. Eu queria ler o versículo 8, né? Porque é muito curioso, né? Ele diz assim, olha: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Olha só, Eliseu está lá falando com o povo, mas no dia seguinte, quando a palavra se cumpriu, ele mostra, né, como se fosse uma cena no cinema, né, cortou para a cena dos leprosos. Né? Tinha os leprosos lá fora. Imagina a situação desse povo. O povo que estava dentro estava sofrendo, mas imagina que tinha um povo fora da cidade. Leprosos eram as pessoas excluídas, eram as pessoas imundas, eles não podiam ficar dentro da cidade. Então eles eram isolados, eles estavam fora da cidade. Agora, olha só, eles estavam fora entre a cidade e o inimigo. Eles conseguiram estar numa situação pior do que as pessoas que estavam dentro da cidade. Estavam passando fome fora da cidade. Então, o que eu quero dizer, existem pessoas que são excluídas. E às vezes você pode estar se sentindo excluído. Você pode estar se sentindo uma pessoa excluída. Você pode conhecer pessoas que são excluídas, que estão, sabe, sofrendo com várias necessidades. Falando, mas será que, né, Deus não cuida de mim?
você pode estar pensando tudo isso, assim como aqueles leprosos que estavam lá fora. Mas a palavra de Deus se cumpriu em primeiro lugar na vida desses leprosos. Entende? Eles estavam ali diante do inimigo e de repente, isso está escrito um pouco antes, eles falaram assim, olha, eu cansei de passar fome, eu vou lá para o acampamento dos inimigos. Se eles quiserem matar a gente, não tenho nada a perder. E eles foram. E eles viram, eles comeram, porque os inimigos já não estavam mais lá. A promessa, a palavra de Eliseu estava se cumprindo naquele momento. Então, os inimigos foram todos embora, né? Tá escrito no texto, depois vocês podem ler. Os inimigos foram embora e largaram toda a comida e roupa e tudo, largaram tudo, foram embora. E aí os leprosos foram os primeiros a encontrar e a comer. Eles começaram a comer, se alimentar e se alimentar. E olha só que curioso, à medida que eles se alimentaram da palavra de Deus, né, eles disseram uns aos outros. Se você olhar no versículo 9, eles dizem assim, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Eles perceberam, os leprosos perceberam, eles começaram a comer, e à medida que eles comeram, se alimentaram, eles perceberam, isso não pode ficar só pra gente. Tem um povo que está precisando dessa comida. Nós precisamos compartilhar com eles, falar, olha, os inimigos foram embora, né? E é interessante que o texto, inclusive, ele usa as palavras boas notícias, boas novas. O Evangelho, que significa boas novas. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus é uma boa notícia. São boas notícias. E eles receberam, então, você vê, a palavra de Deus foi falada, ela foi ouvida, foi crida, ela aconteceu e ela começou a gerar alguma coisa dentro ali dos leprosos. Os leprosos compartilharam com todo mundo e aí todo mundo pôde comer a comida, estavam passando fome, viram que os inimigos foram embora, e eles se alimentaram, e aí se cumpriu a palavra, que aquela comida começou a ser vendida por um preço muito mais baixo do que era anteriormente. Essa é a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é rica, como ela ela age, ela é de verdade, ela não fica ali só no papel, ela é poderosa, né? E eu queria resumir com vocês isso tudo. Quais são as nossas atitudes diante da palavra de Deus? Né? Esse trecho da palavra é muito rico, né? Dava para a gente falar muito mais, mas eu queria parar por aqui e resumir a palavra com vocês. Então, resumindo, eu vou listar 5 atitudes que nós temos que ter. Primeiro, a gente precisa ouvir. Ouvir é ouvir e ler. Segundo, nós precisamos entender. Né? Você precisa amar a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus não é um recadinho que você lê e larga lá. Você lê e fala, mas eu amo essa palavra, eu quero saber o que ela está me dizendo. Né? E você vai até o fim. Então eu preciso entender. Eu preciso crer. Né? Eu já falei bastante sobre crer. Eu preciso crer na palavra, que ela vai se cumprir. Né? E eu preciso experimentar da palavra. Isso é uma coisa que os leprosos fizeram. Eles experimentaram a palavra de Deus. Eles experimentaram o cumprimento da palavra de Deus. E isso é muito importante, né? E por último, eles compartilharam a palavra de Deus. Então são 5 coisas. Eles ouviram, eles entenderam, eles creram, eles experimentaram e eles compartilharam a palavra de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Ouvir, entender, crer, experimentar e compartilhar. Eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer aqui, eu gosto de fazer isso, né? Vocês sabem, né? Eu quero mostrar aqui um pouco mais didaticamente, né? Como funciona a palavra de Deus nas nossas vidas, né? Talvez até eu precise de algum ajudante, mas vamos ver se eu consigo fazer sozinho isso aqui. A palavra de Deus, então vamos começar pelo seguinte, olha só. Eu tenho aqui, deixa eu beber uma água antes, espera aí. Eu vou pegar um tubo de ensaio. Aqui em casa eu tenho um tubo de ensaio, olha só.
esse tubo de ensaio, ele representa a sua vida, tá vendo? E essa aqui é a nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Ela era vazia, não tem nada dentro dela, ó. Vaziazinha, não tem nada. Quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente entrega a vida para Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele torna o nosso Senhor e Salvador, a nossa vida, ela se enche do Espírito Santo, se enche do Senhor Jesus. A nossa vida não é mais vazia, né? E o Espírito Santo está aqui dentro. Você está vendo esse liquidinho aqui também? Não sei se dá para ver, mas olha, esse liquidinho aqui, representando aqui didaticamente o Espírito Santo que está em nós. Nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que nosso corpo, que é esse tubo de ensaio aqui, ele é o templo, ele contém o Espírito Santo, que é esse liquidinho aqui. O Espírito Santo ele não está voando por aí, entende? Ele está dentro de nós, né? A gente se enche dele, né? E quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem o Espírito Santo em nós, né? Então, e aí onde fica a palavra de Deus? A palavra de Deus vai ser o nosso alimento. Então, a palavra de Deus vai ser esse pozinho aqui, tá? Caiu um pouquinho aqui, né? Então a palavra de Deus é isso aqui. Essa aqui é a palavra de Deus. E a gente precisa se alimentar dela dia após dia. Essa é a palavra de Deus. Parece que eu estou fazendo coisa, né? Aquela vídeo para criança, né? Não, mas é isso aí. Essa aqui é a palavra de Deus, né? Então vamos segurar a palavra de Deus aqui com muito cuidado, que ela é preciosa. E vamos pegar e a gente vai se alimentar da palavra de Deus. Então você vai se alimentar da palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui para vocês verem melhor. E aí, à medida que você se alimenta da palavra de Deus, isso tem uma reação. E você vai se alimentando da palavra de Deus. E ela vai transbordando. E o Espírito Santo vai reagindo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazendo isso se tornando vivo. Vai se tornar, a palavra de Deus se torna viva dentro de nós. E você se alimenta dela. E à medida que você se enche da palavra de Deus e do Espírito Santo, você transborda. O Espírito Santo e a palavra transborda. Você compartilha a palavra. Sabe, essa é a reação. Sabe, nós temos o Espírito Santo, mas nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela reage com o que tem dentro de nós, que é o próprio Jesus. E ela faz com que o nosso coração transborde de amor, de poder, de bênção para a vida dos outros, né? Essa é a reação. É por isso que você precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus. É por isso que eu preciso ouvir, é por isso que eu preciso entender, é por isso que eu preciso crer, eu preciso experimentar a palavra de Deus e depois eu vou compartilhá-la. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. Eu queria ler que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Eu estou terminando já. E depois eu queria orar com você, né? Jeremias capítulo 20, versículo 9. Eu escolhi a nova versão transformadora, que ela fala muito bem o que é a palavra de Deus em nós. Aqui o profeta Jeremias, é outro profeta, outra pessoa que ele estava cheio da palavra de Deus, né? E ele diz assim: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome. A sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Queridos, à medida que a gente se enche da palavra de Deus, vai ser impossível de conter a palavra de Deus. O Jeremias estava falando porque ele estava sofrendo muito por pregar a palavra. As pessoas não acreditavam nele, batiam nele, ele sofria muito por isso. Mas mesmo que as pessoas não ouçam, o primeiro que precisa ouvir é você mesmo. E depois as pessoas. Sabe, aqui ele diz: a sua palavra arde como fogo em meu coração. É como aquela reação que nós fizemos. Aquilo ferve dentro de nós. E eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje, ele está agindo na sua vida, ele está tocando a sua vida. E a palavra de Deus, em contato com o Espírito Santo, vai fazer o seu coração ferver. Sabe o fervor, sabe o avivamento?
Isso vai acontecer no seu coração, né? E ele diz, é como fogo em meus ossos. Sabe, ele está incomodado, porque a palavra de Deus queima dentro dele. Eu estou cansado de tentar contê-la. É impossível você conter. Assim como nós mostramos aqui, aquele tubo de ensaio, aquilo transborda. É impossível eu conter a palavra de Deus. Não dá. Mas eu preciso estar cheio dela. Eu preciso me alimentar dela. Porque em contato com o Espírito Santo de Deus, ela faz milagres, acontecem milagres e maravilhas na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, ouvindo. Eu espero que a palavra de Deus hoje, ela esteja agindo no seu coração, ela esteja transbordando para você e fazendo milagres na sua vida, sabe? A gente pode comparar muito bem o momento que nós estamos vivendo hoje, né, com o momento em que Eliseu estava, cercado, em dificuldades, não sabendo como seria o futuro. Tudo isso nós temos hoje, sabe? A gente não sabe como vai ser o futuro. Muitos de nós estamos com medo, muitos de nós estamos sofrendo, muitos de nós não temos mais dinheiro, muitos de nós estamos padecendo necessidades, muitos de nós estamos com depressão, mas a palavra de Deus vai mudar tudo isso na sua vida e na minha vida. Basta você se encher da palavra de Deus. Basta você começar e pegar aquele livro precioso que chama Bíblia e começar a lê-lo. Começar a entendê-lo. Que você vai começar a transbordar. Algo vai acontecer no seu coração e nada mais vai importar. Você vai ver que a sua mente vai mudar, o seu coração vai mudar. Porque você vai ser cheio da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus hoje para mim e para você é: ouça a palavra de Deus. Vai lá, pega ela e lê, porque vai mudar a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, né? Porque eu creio que algo está acontecendo. Eu creio que o Espírito Santo, ele está vivificando as palavras que você ouviu agora e que você já ouviu no passado. Sabe, você não precisa, você pode estar se achando que você é como um daqueles leprosos. Sabe, hoje você pode ter chegado, começado a ouvir essa palavra e se sentindo a pior das pessoas, se sentindo a pessoa mais, né, prejudicada, sentindo a menor de todos, assim como aqueles leprosos. Mas eu digo para você, se você crê na palavra de Deus, se você experimentar a palavra de Deus, sabe, o seu coração vai mudar. Você vai se sentir a pessoa mais abençoada. Você vai se sentir amado porque você é amado, você é abençoado. Você pode estar se sentindo como aqueles leprosos, excluído. Mas o Senhor Jesus, Ele está tocando a sua vida agora. Pode ser que você esteja pensando: como vai ser o meu futuro? Como vão ser as coisas? Como vai ser o amanhã? Pensando: nossa, vai vir uma crise tão grande. A palavra de Deus quer agir na sua vida agora. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Senhor, que as promessas do Senhor sejam lembradas, as promessas que o Senhor, Ele tem para nós pensamentos de bem e não de mal. Ele tem pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Não importa o que nós estamos vivendo hoje, não importa o que você está vivendo hoje. Essa palavra está em Jeremias, que fala: eu tenho pensamentos de bem e não de mal. É uma promessa do Senhor. Nós queremos receber a palavra de Deus no nosso coração e que ela avive, que ela ferva, como nós vimos aquela fervura. Nós queremos ver ela fervendo no nosso coração e mudando o nosso caminhar, mudando a nossa vida. Espírito Santo de Deus, toca cada um dos que estão ouvindo essa live, que estão nesse momento em suas casas ouvindo, e aqueles que ainda vão ouvir. Toca no coração de cada um, que a tua palavra venha agir e trazer muita alegria, muita paz, muita disposição, muita comunhão com o Senhor, muita vontade de buscar o Senhor, que sejam renovados todos aqueles que ouvem a tua
palavra, porque o Senhor nos chamou para ser cauda, mas Ele nos chamou para ser cabeça, Ele nos chamou para ser abençoados e abençoadores, pessoas que abençoam. O Senhor tem um plano para mim e para você, e isso tudo está na palavra dEle, basta que você creia. Eu creio, diz aí onde você está, eu creio na Tua palavra, eu creio no que o Senhor diz, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de mim. Embora a Sua palavra às vezes mostre o que há de errado comigo, é por amor. E o Senhor, Ele quer agir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, age nas nossas vidas, através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus. Sabe quando a gente vai na igreja? Sabe quando a gente vai lá e ouve a palavra, você vai no encontro, no retiro, você ouve a palavra de Deus e você fala, nossa, olha isso aqui, você fica tão feliz. Aquilo não são as suas emoções. Aquilo é o Espírito Santo entrando em contato com a palavra. Aquilo que aconteceu no tubo de ensaio acontece todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que você seja alguém que compartilha a palavra também, que experimenta e que compartilha. Amém? Eu queria só terminar, né, dando alguns avisos, né? Acho que são 2 avisos que eu preciso falar. Em primeiro lugar, na terça-feira a gente tem a live de oração, então às 8 da noite, na terça. Então compareçam, tem sido muito bom, muitas pessoas têm vindo. Eu quero convidar você, se você nunca veio, né, venha nessa live, né, a gente vai orar por você, a gente vai orar por várias coisas e você também vai receber oração. Né, e quem está vindo, continua vindo, né, porque tem sido muito legal, apesar de a gente não ver ninguém, a gente só vê o celular, mas tem sido muito bom. Né? Outro aviso é que a gente está... nosso encontro de casais seria agora em setembro, mas devido à pandemia nós não vamos poder fazer mais. Então nós estamos cancelando esse evento, né? E nós vamos restituir o dinheiro que você pagou, né? Depois você entra em contato com a Carla, acho que a Carla já deve estar entrando em contato com você a respeito disso, né? Para você ser restituído desse dinheiro que você já pagou, né? E é isso. Que Deus te abençoe, né? Que você tenha uma excelente semana, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua família, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.